e me convidou assim, sabe, bem em cima da hora, e eu falei, pera aí que eu preciso dar um jeito aqui, pelo menos no pijama, vamos lá. E eu achei muito legal, porque Fine Art é um conceito bem, assim, é antigo, um conceito muito antigo, mas é um conceito novo, que está vindo agora para os fotógrafos como eu, que não trabalhava com Fine Art. O meu nome é Renata, eu tenho um estúdio chamado Criativa Pix, é voltado para fotografia criativa e temática. Então, eu trabalho com newborn, gestante, casamentos, tudo quanto é tipo de áreas da fotografia, a gente trabalha. Arquitetura, natureza, culinária, tudo. A gente trabalha com todas as áreas da fotografia. Só que a gente trabalha com uma forma criativa, então dentro de todas essas áreas a gente tem que trabalhar um pouco de criatividade, né? E aí o estúdio começou a ficar conhecido pela criatividade em si, né? Um barulho aqui, mas já vai passar. Ficou conhecido pela criatividade e principalmente pelos ensaios temáticos, né? A gente tem trabalhos que já saíram em vários jornais, revistas e mídias importantes, porque a gente faz cenários temáticos em estúdio e com poucos recursos. Então, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver fotografia de Harry Potter, Alice no País das Maravilhas e esses temas assim mais lúdicos. E na minha fotografia, eu gosto de trabalhar o concreto. Então, como assim, Rê? Eu não faço montagens. E aí, daqui a pouco vocês vão entender, tá? O conceito disso tudo. Eu não fazia montagens. Eu sempre trabalhei com a montagem de cenários. Por quê? Eu gosto que os clientes vão até o estúdio e se envolvam com as coisas, se envolvam com os objetos, porque eu acho que isso traz uma riqueza de detalhes maiores, né, para a fotografia, e a experiência que as pessoas têm quando vai até o estúdio de poder entrar e ver as coisas. Então, cenário de Harry Potter, nossa, a gente recebeu várias pessoas do Rio de Janeiro, que só foi para fazer as fotos, a gente recebeu pessoas de todos os lugares, a gente recebeu cliente até de outro país, para vocês terem ideia, que vieram para fazer o ensaio de Harry Potter, que pra gente, a gente foi uma coisa assim, a gente não entendia o quanto era tão grande quando essas coisas começaram a acontecer, essas pessoas começaram a vir de muito longe para fazer esse tipo de ensaio. Então, assim, eu tenho um estúdio lá que não é tão grande, mas com poucos recursos a gente faz cenários que vocês olham e falam, nossa, peraí, nesse espaço pequeno e com coisas de papel, da coisa 25 de março, vocês produzem essa foto? Clientes que olham e falam assim, é aqui que faz, não desmerecendo o cenário, mas tipo, olha aquilo e fala, nossa, eu pensei que era enorme. No cenário de Harry Potter, por exemplo, a gente colocou uma lona que tem uma escada, e aí o cliente chegou e falou assim, ué, eu já estava imaginando a foto que eu ia fazer em cima da escada, eu não acredito que é uma lona. Então, a gente trabalha muito essa questão visual. Monto cenários no estúdio, tem vídeo no YouTube, depois eu peço para o Arnoldo mandar para vocês, da gente fazendo essa montagem. E, como eu disse, com coisas bem poucas mesmo, assim, de baratas, né? Na questão, vou na 25 de março, compro coisas de papel, de isopor e coloco a mão na massa. Eu vou lá, produzo, eu e a minha equipe, sou eu e mais 3 pessoas, e aí a gente faz essa montagem, né, de acordo com cenas de filme. Então eu vou lá, olho, filme, falo, quero reproduzir essa cena, e aí diante dessa cena eu começo a estudar a luz, a composição e com o que eu posso fazer, né? O tipo de material que eu posso fazer dentro do estúdio. E aí a gente monta esse cenário e começa a trabalhar esse tipo de fotografia que dá muito certo. E, assim, tem 10 anos já que eu já trabalho com essa parte de fotografia temática, cenário, né? Tem muitas pessoas que falam assim, Renata, você é formada em cenografia, alguma coisa assim? Não. Eu sou formada em turismo, não tem nada a ver com a fotografia. E depois que eu fiz um curso de fotografia, né, voltado foi no Senac, então foi voltado para todas as áreas da fotografia. Por isso que eu trabalho com todas as áreas, porque eu sou especialista em todas as áreas da fotografia.
E aí, diante desse mundo fotográfico, eu sempre quis fazer algo diferente, aquilo que ninguém faz. E realmente, nós somos o único estúdio do Brasil a fazer isso. Não existe mais nenhum estúdio que faça. Tem estúdio, sim, que faz ensaio de Harry Potter, outros tipos, né? Porém, ensaios temáticos grandes é só a gente. Os nossos ensaios, a gente tem ensaio lá de Natal, que a gente faz o ensaio com aproximadamente 14 a 15 pessoas de uma vez. Então, é aquela família que vem, né, a família inteira vem fazer esse tipo de foto. Aquelas fotos tipo americanas, sabe? Que todo mundo quer, que a família é toda reunida. A gente tem uma lista de espera para foto de Natal, que começa desde fevereiro. Então, acaba o Natal, vem janeiro e fevereiro já começa uma lista de espera para atender esses clientes. A gente nunca consegue atender todo mundo, porque realmente é muita gente, são muitas famílias. E aí, a gente trabalha com esse tipo de foto também, que é a de Natal. E, diante disso tudo que a gente tem passado, né, que todos nós, acredito, né, no trabalho, em casa, a gente tem passado por muita dificuldade. Chegou o momento que eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Surtei, né, tenho funcionário, tenho estúdio, tenho contas, né, estamos todos na mesma tempestade. Surtei, chorei, esperneei, fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu faço? E aí, depois que passou essa fase de choro, né, você peraí, não posso ficar chorando, né, eu tenho que fazer alguma coisa. Que aí veio a ideia de eu criar fotos em casa, e eu falei, caramba, mas e agora? Como que eu vou fazer isso? Eu moro num apartamento pequeno, como que eu vou criar? E aí eu peguei meu marido, né, falei, você vai me ajudar? Porque é só eu e você, então você vai me ajudar. Ele Depois falou, vocês vão ver o processo criativo lá com o Everton. Ele é fotógrafo também, né, Rê? sim, ele na verdade ele é professor de educação física, só que no meio da carreira, quando eu comecei a fotografar, eu precisava de ajuda. E aí eu olhei para ele e falei, você vai me ajudar. Opa. E aí ele falou, tá bom, ajuda. Aí eu ensinei ele a fotografar e hoje ele é meu segundo fotógrafo, então ele fotografa também junto comigo. E aí aqui em casa, né, tipo só eu e ele, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. Porque eu tenho minhas fotos ainda para editar, né? Que ficou da quarentena, eu ainda tenho alguns trabalhos para entregar, então eu posso editar essas fotos e entregar. Mas e depois? Como que vai ficar? E como que eu vou ocupar a minha cabeça? São fotos que trabalhos que eu tenho para entregar, eu entrego rápido, né? São coisas mais básicas. Eu queria fazer com que as pessoas entrassem no meu Instagram e permanecessem. Esse é o momento que eu achei de captar pessoas, principalmente para o Instagram, que Instagram é muito difícil de engajamento, né? E eu falei, esse é o momento, eu vou usar esse momento para chamar a atenção das pessoas. Agora, como, eu não sei. E aí eu comecei a pesquisar tipos de fotografia fine art, né? E aí eu falei, nossa, que linda essas fotos, né? Mas eu não sabia fazer. E aí, gente, eu meti a cara e tentei. Não, você tá de brincadeira, Rê. Você não sabia fazer? Não sabia fazer Ah! isso, né? Gente, agora vocês, olha só, a gente está mais ou menos uns 45 dias em isolamento, é isso? É, É não, mais ou menos isso. 50 dias. 50. Você começou a fazer aí a fine art, assim, as manipulações, quando? Depois de 2 semanas, 3 semanas, mais ou menos. Acho que Tá, na segunda semana, mais ou menos. tá, então tá aí basicamente com uns 30 dias aí. Aprendeu a fazer tudo isso em 30 dias? Olha como é possível, gente. E Não, assim, num grau de profissionalismo surreal, vocês vão ver. o Arnoldo sabe que eu sou muito sincera, tá? Então eu não escondo nada. O que eu tiver de falar para vocês, eu vou falar. E quando ele me chamou agora há pouco, o que eu ia falar para ele, mas não deu tempo, é que, Arnoldo, eu não sei fazer fine art assim, da forma que você tá pensando. Eu meti a cara e fiz. Que E aí eu da vou hora. mostrar todo o processo para vocês do que eu fiz. Eu não fiz curso, né, de Photoshop. Lá na época que eu fiz fotografia, o curso de Photoshop do Senac era muito fraco. Era ensinar um recortezinho e só.
cores, que é Lightroom, não sei se vocês sabem mexer. É o programa que eu mais uso, né? Photoshop e Lightroom, mas no Lightroom eu uso mais cores, então eu domino bem o Lightroom. Mas a questão de montagem, eu nunca tinha feito na minha vida. Nunca. Nunca, nem de brincadeira, nunca tinha feito. Porque, como eu falei para vocês lá atrás, eu monto o cenário. Então, eu gosto de montar cenário. Então, eu gosto que o cliente chega lá e ele olha a sala de poções e fala, caraca, é de verdade, eu quero que ele pegue na poção, eu quero que ele pegue na vassoura, que inclusive, não tá aqui. Você levou a vassoura para casa aí? Não tá aqui. Tá estacionado. Eu quero que a pessoa pegue na vassoura, que ela olha, eu gosto que ela pegue nesses objetos. Então, estar dentro de casa, num apartamento pequeno, e eu falava, caramba, como que eu vou fazer foto aqui? Impossível. E aí veio, peraí, bom, já que é para começar, então vamos começar, né? Vamos tentar de alguma forma. E aí, no Instagram, aí tem um videozinho, onde eu tô fazendo com meu marido, é uma parede e o chão, só. E aí eu comecei a falar com ele, olha, vamos fazer uma foto assim, assim, e ele ficava assim para mim, mano, essa menina tá louca, você não sabe o que você tá fazendo. Eu falei, eu realmente não sei o que eu tô fazendo, mas alguma coisa com essa foto eu vou fazer. Eu tenho certeza que alguma coisa com essa foto eu vou fazer. E aí eu coloquei um vestido, eu mesma, né, fiz uma maquiagem bem levezinha, e aí eu peguei e comecei a fazer poses, né, comecei a imaginar a foto na minha cabeça. Primeiro eu fiquei imaginando porque eu já tinha visto referências. Eu não estava com a referência em si em mãos, assim, para eu fazer cópia, né? Para eu falar, não, vou fazer uma exatamente assim. Mas eu sabia que Alice no País das Maravilhas é uma coisa muito lúdica, muito mágica e muito nada com coisa nenhuma, né? Então eu comecei a criar esse tipo de poses aqui em casa mesmo. Eu pegava LEDs, né, que um dos princípios fundamentais da fotografia é a luz. Então, eu pegava LEDs para iluminar certos pontos que eu sabia que tinha que estar iluminados. E aí eu peguei e fiz essas fotos, depois joguei no Photoshop, olhei e falei, lascou. O que eu faço agora, né? E aí, sim, eu comecei a procurar mais referências e comecei a encaixar dentro das minhas referências esse tipo de foto. E aí deu super certo, eu nunca tive tanto engajamento no Instagram como eu tive nessa época, nunca tive nenhum tipo de trabalho, eu faço trabalhos para Globo, eu faço trabalho para artista, Marina Rui Barbosa, Caio Castro, enfim, já fotografei todos eles, a Loki, nunca nenhum deu tanto engajamento como essas fotos da Alice. E aí eu fiquei super feliz e falei, vou continuar, inclusive eu estava aqui preparando outra foto. Né? E aí, olha que bacana, eu fiz isso e agora eu estou criando clientes para isso depois da quarentena. Então, o que acontece? As pessoas estão vendo, estão falando, eu quero esse tipo de foto, e a gente está criando pacotes pós-quarentena. Então, é você se reinventar, né? Você usar esse período para estudar. A melhor coisa que tem é você usar o período da quarentena para estudo, gente. De verdade. Viu que dica, galera? Isso daí é sensacional, porque a gente tem um tempinho vago, né? Tem aquela ociosidade ali. Meu, faz um curso online, busca alguém que esteja produzindo algum tipo de curso aí ao vivo. O que a gente mais foca aqui, Rê, é a questão da participação deles, né? Porque eles têm a ferramenta toda na mão, apesar da gente não estar tete a tete dentro da sala de aula, mas essa ferramenta aqui é muito importante para o desenvolvimento deles. E a Anguera em si, ela disponibilizou essa ferramenta para que a gente avançasse no curso, tanto que é o lema da campanha deles, né? A gente não parou para você não parar. Então, os professores em si não pararam, começaram a produzir, a gente se desdobrou para produzir conteúdo online nesse tipo, assim. O pessoal até brinca que todo mundo virou youtuber, né? Produzindo tanto conteúdo assim online. Mas é o que eu cobro eles, a questão do estudo. Não adianta a gente ver isso só uma vez por semana na faculdade e não abrir o software, não abrir o Illustrator, não abrir o Photoshop, não abrir o Lightroom, não abrir nada e não manipular, e não mexer, e não conhecer as ferramentas. Então é isso que eles até sabem disso, né? Mas eu brigo bastante com eles por conta disso. Sim, olha, tem foto aqui que eu fiquei uma semana para fazer.
uma foto. Mas porque eu queria que ela estivesse perfeita e eu fiz do zero. Então, assim, procurar fundos, procurar elementos, não é fácil, porque é tudo pago e eu não queria pagar, porque agora, no momento que a gente quer é não pagar nada. E aí a procura por elementos é o que é mais difícil, porque tudo é pago. Então, isso foi a minha maior dificuldade, né? Mas, assim, eu fiquei uma semana em foto. Tem gente que pensa que eu tô fazendo isso assim. Eu não tenho vergonha de falar. Eu tô há uma semana fazendo uma foto, uma semana. Eu sento aqui, das 9 às 18, eu fico ali me matando para fazer a foto. Mas o que acontece? Depois da quarentena, eu quero levar isso para fora para os meus clientes e falar, não, eu fiz em menos tempo. Por quê? Porque eu quero vender isso, né? Então, eu estou usando esse período, todo minuto que eu tenho no período da quarentena é para estudo. Eu estou estudando muito. Tem um curso de fotografia especialmente que abriu de Fine Art, fotografia Fine Art. É um curso de um amigo meu, Gilmar Silva, não sei se vocês conhecem, ele é super famoso pelo Local versus Foto, né, no Instagram, ele tem 1 milhão de seguidores. E ele abriu um curso de Fine Art, fotografia Fine Art. Aí eu comprei esse curso, eu tô fazendo. Tem vários cursos super baratos aí de 50, 60 reais, porque assim, investir em estudo nunca é demais, né? Então você pode pegar, investir nesses cursos mais em conta para você incrementar aquilo que você aprende em sala de aula, né? Para você não ficar ocioso, tem que estudar. Tem que estudar o tempo inteiro. Só um parênteses na colocação da rede, ela procurar elementos aí, os elementos pagos, né, e os gratuitos, quer dizer o quê? Aquilo que a gente aprende em sala de aula. Poxa, ela vai procurar um bitmap ou um vetor ali, só que o bitmap não tem uma resolução bacana para ser trabalhado nessa proporção de edição que ela quer trabalhar, né? Então, poxa, a peça que o fundo que eu achei está em 72 dpi, eu não consigo trabalhar com isso, está pixelizado. Então, olha o trampo que eu imagino que ela tenha tido, porque a gente já tem esse trabalho quando vai procurar alguns elementos gráficos gratuitos aí para fazer algumas montagens na faculdade. Imagina o trampo que ela teve para procurar todos esses elementos gráficos gratuitos para compor ali toda a parte artística de fotografia que ela fez, né? Então, prestem atenção nisso daí. Foi muito punk, mas assim, eu tô super feliz com o resultado. São fotos que eu falo pro meu marido, eu quero imprimir e colocar em quadros, assim, porque é uma vitória para mim, porque eu nunca fiz nenhum curso de manipulação nem nada. E assim, gente, tem muita coisa, até no YouTube e tal, né, que dá para você treinar. E aí tem os seus professores, né, que são feras, que tem muitos recursos que vocês também podem instigar eles, professor, eu quero aprender isso, me ensina, eu quero fazer isso. E assim, a gente tem que correr atrás, né? Aproveitar esse tempo para poder estudar. Foi o que eu fiz, deu certo, então vocês me têm como exemplo, deu certo, e aí é isso. Quando você quiser, eu posso mostrar já alguma coisa. Fechou. Antes da gente mostrar a cereja do bolo aí, essas coisas lindas que você fez no PSD, eu queria que você falasse um pouquinho da questão do conceito. Para a gente entrar em Fine Art, gente, a gente sempre tem que buscar a questão do conceito, tá? Fine Art não é um objeto totalmente comercial, que a gente diz, né? A Rê falou assim, poxa, eu estou estudando, estou fazendo Fine Art, estou buscando outras concepções de criação, e depois eu vou lá e vou vender essas criações para os clientes, tá? Então a gente precisa separar essas duas coisas, tá? Fine Art é o que ela está fazendo nesse momento com conceito artístico, totalmente voltado ali para manipulação, para uma realidade que ela está vivendo nesse instante. Fine Art, ela vai continuar existindo comercialmente, caso o cliente tenha um conceito também artístico na mente dele, para que ele queira representar aquilo que ele esteja vivendo, tá? Então, por exemplo, as fotografias que a Rê fez é Anne, né, Rê? N. Da Anne, ela pode ser considerada também como fine art, porque são pessoas fãs daquela série, são pessoas que se encontraram ali dentro, muitas pessoas ali com várias mentalidades e pensamentos
que a série fez com que esses pensamentos fossem organizados, e eles quiseram ir lá e fazer todo esse ensaio fotográfico. Depois a Rê até pode mostrar um pouquinho no Instagram dela Sim. ali, né? Isso também é considerado fine art pela questão do conceito. Se isso é vendável ou não, se isso é comercial ou não, aí é outro ponto, tá? Então, não confundam a parte artística, pelo conceito de fine art como belas artes, com a parte comercial. Uma coisa anda assim, tipo, em paralela com a outra, tá? Então, quando vocês verem muito esse conceito de fine art na internet, vai falar que é muito conceitual, totalmente artístico e não vendável. Tá errado. É vendável sim, você pode ganhar uma grana com isso, porque grandes artes de grandes pintores, escultores, são vendidas como conceito também, né? A gente tem aquele reloginho derretido do Salvador Dalí, que se a gente for adquirir essa obra, é um valor inestimável. Então, foge um pouquinho, tá? Se vocês forem pesquisar isso, vai ter muita gente falando que não é vendável, que o conceito é totalmente artístico. Não, tá errado. Vocês podem trabalhar toda essa questão estética de fine art e sim, ganhar grana com isso daí, tá? E aí, Rê, uma pergunta, só depois desse adendo aí, uma pergunta. O que que te levou a começar a criar assim? Quais foram os seus anseios? Quais foram as suas angústias internas ou as suas percepções de arte aí que te levou a esse start aí? Vou apostar nisso agora. Eu sou muito sensível, né? Eu sou uma pessoa muito sensível, eu choro por tudo, eu sinto muito, sou muito intensa. E esse Covid, tudo isso que a gente tem passado, mexeu muito comigo. A falta que meu estúdio faz, a questão dos cenários, a questão de estar ali todo dia, e aí eu pego nas coisas e mexo, sabe? E sempre tento melhorar alguma coisa de cenário, isso mexeu muito. E aí, quando eu me vi aqui em casa, assim, entre quatro paredes, literalmente, branca, sem ver o meu mundo mágico, eu falei, eu tenho que criar, né, alguma coisa. Foi daí mesmo, de olhar para o meu mundo branco aqui e falar, e agora? Né, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a ver referências, né, de filmes e séries são as minhas maiores referências. Tudo para mim é filmes e séries, eu amo. E clipes musicais também. E a fotografia fine art está muito em alta, né? Tem fotógrafos, assim, que tá investindo muito nisso. E aí eu comecei a pesquisar, ver referências e a unir com aquilo que eu gosto. Porque eu sempre falo que, assim, a fotografia, quando eu fotografo uma pessoa, quando eu fotografo alguma coisa, a minha história, a minha essência está naquilo que eu fotografei. Então, a foto é o quê? Os livros que eu já li, os filmes que eu já vi, as pessoas que eu já amei, as pessoas que eu já perdi, a minha essência, tudo que está em mim, eu remeto para minha fotografia. Alice no País das Maravilhas, Harry Potter, Pequeno Príncipe, ó, tá tudo tatuado, tá na pele. Eu gosto muito desse mundo ilusório, de mágica, de magia, de cores, né? E quando eu me vi aqui, eu senti falta disso. E o único recurso que eu tinha para colocar isso, além da minha imaginação, era o Photoshop. Então, eu abri o Photoshop e comecei a colocar a minha imaginação toda ali dentro. Toda de uma Quando a forma. Rê fala assim, a colocar a imaginação ali dentro, se resume em expressão, né, Rê? E Isso. o conceito de fine art é expressão. Então a gente pode considerar tudo isso que ela está fazendo realmente fine art. Ela está ali, né, colocando a sua expressão artística no papel, na O telinha. conceito, o Então, conceito principal da Fine Art é a essência da história. O que aquela foto quer dizer? Não é uma foto qualquer. A foto, ela quer dizer, ela tem que trazer uma mensagem para você, seja no olhar, no tom de pele, numa cor que está atrás, numa floresta, não importa. Os elementos que compõem a Fine Art, ela tem que te dizer alguma coisa, e normalmente alguma coisa emocional. Normalmente é alguma coisa forte, normalmente é alguma coisa que diz, aquela pessoa está me trazendo alegria, me trazendo tristeza, me trazendo alguma coisa. Tanto que a primeira foto que eu fiz foi da Alice caindo
despencando, porque era realmente o que eu estava sentindo. Eu estava sentindo que eu estava desmoronando, que eu estava despencando, que eu estava caindo em um mundo que eu não conhecia, que é o mundo da pandemia, que é o vírus, que é tudo isso, esse mundo fechado. Então, eu estava realmente assim, me encontrando completamente perdida e me caindo em um buraco. Foi por isso que eu fiz essa foto, porque eu remeti aquilo que eu estava sentindo, eu falei, eu preciso fazer uma foto assim, que eu estou caindo, desmoronando em um mundo desconhecido. E aí, quando você fala em mundo desconhecido, Alice, né? Alice, País das Maravilhas, mundo desconhecido. E aí foi assim que eu criei essa primeira imagem, foi pensando nisso. E cada imagem que eu fiz, ela tem um propósito, um conhecimento. A fotografia fine art, quando você vai começar já a executar ela desde da foto mesmo, você já tem que saber o que você vai colocar na foto. Então, normalmente, quando a fotografia fine art, normalmente, tá? Ela é mais de crianças e mulheres, ou pode ser, por exemplo, um pouco mais doce. Dá para você ver muita fotografia fine art de crianças, aquelas bochechinhas bem rosadas, com flores, um gatinho, ou um chapéu na cabeça, uma coisa mais romantizada, uma coisa mais clean. Então, assim, quando você vai produzir essa fotografia, você já tem que trazer isso. Então, você não pode deixar o fine art para trás, você já tem que começar o clique certo, né? Já pensando como que eu vou montar essa fotografia. Onde a fotografia ela pode ser voltada, sim, para essa parte que eu falei de mais doce, mais angelical e mais natural, ou ela pode trazer totalmente para o mundo fantasioso. E aí entra a questão também que o Arnoldo falou, da venda. Por exemplo, a fotografia fine art, ela é muito comercial na fotografia fine art impressa. Por quê? Grandes pessoas querem usar a fotografia fine art como quadros em suas casas, em museus, em lojas. Então, provavelmente, o meu tipo de fotografia, que foi Alice no País das Maravilhas, eu tenho dois processos aí. Primeiro, eu posso vender essas fotografias para revelações fine art, que é quadros, impressões fine art com uma moldura, enfim, para a pessoa ir lá e usar como decoração. E eu posso usar essas fotos para vender, que é como eu estou fazendo para outros clientes que se veem no mesmo lugar que eu. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é louca, louca por Alice no País das Maravilhas. Quando ela viu as fotos, ela ficou mais louca ainda. Ela falou, eu me vejo nessas fotos, eu quero essas fotos. Aí eu falei, tudo bem, a gente vai fazer um pacote para você com todas essas fotos que eu fizer. Não dá para fazer muitas fotos, tipo, não dá para ser um pacote de 40 fotos, de 30 fotos. Aí eu falei para ela, tem que ser fotos em menos quantidade, no máximo 6 fotos, né? Que é a tiragem do Instagram, que é o máximo que eu vou fazer, 6 fotos, eu tenho mais 2 para postar. Por quê? Porque são fotos muito especiais e trabalhadas, elas não são qualquer foto. Elas não são fotos para serem trabalhadas em quantidade, elas são fotos para serem trabalhadas como únicas, né? Então, são fotos que eu posso comercializar para qualquer outra pessoa e são fotos que eu posso vender para aquele cliente que se sentir que quer estar no meu lugar. Ele quer se ver na fotografia fine art. É a fotografia, como o Arnoldo falou, é questão de museu, coisa grande, que você olhar a impressão e falar, nossa, parece uma pintura. É essa a ideia da fotografia fine art. Nossa, muito da hora, Rê. Você deu uma verdadeira aula aqui explicando essas diferenças básicas. O que eu quero só salientar para os alunos assim é a questão do marketing de valorização, tá? Porque como o pessoal de publicidade, Sim. todo mundo entende um pouquinho mais, né? Se a gente fosse abrir para um público mais leigo, aí tudo bem, mas aqui é legal a gente pegar esses lances, porque tem muita gente que gosta de fotografia, que gosta de manipulação de imagem, que gosta de ilustração digital, e a fine art se adequa à ilustração digital, à pintura, à criatividade como um todo, tá? Então, a parte do marketing, hoje em dia, a Rê falou assim, poxa, a fine art é muito antiga, mas é muito nova. Olha que curioso isso, né? Por quê? Fine art em si,
era uma coisa muito manual, né? Então a gente tinha os estúdios fotográficos também com a questão de revelação, né? Tudo isso era muito manual. E quando a gente fala da parte manual, a gente fala de impressoras definidas e destinadas para essa impressão e de papéis. Por exemplo, a gente tem papel algodão, que é um papel destinado para impressão da fine art também, tá? Então a gente tem esse mundo de impressão e a gente tem esse mundo agora de marketing de valorização do meio digital fine art. Então a Rê falou das meninas, da criança em si, né? Que são os modelos mais atuais agora dessa supervalorização do marketing aí da parte de fine art. Então a gente vai ter muitos fotógrafos falando sobre fine art, mas praticamente quase que 80% aí não sabem a metade do que é fine art de fato, tá? Então é bom vocês terem na consciência aí quando vocês forem pesquisar, quando vocês forem ver referências no Instagram, realmente o que é fine art. E aí Rê vai mostrar para vocês essa parte aí. Só mais uma questão em relação ao marketing ainda assim, o pessoal, os fotógrafos e sim, eles se apropriaram deste termo fine art de uma forma muito assim vazia. Então, quando vocês verem os trabalhos realmente de fine art, aí vocês vão entender, vai falar, ah, tá, beleza, agora entendi, isso daqui é fine art, e isso daqui é só encheção de linguiça, tá? Então, fiquem bem claros isso na cabecinha, a Rê vai mostrar. E, de novo, né, quando eu vi o tema e falei, nossa, a gente vai falar sobre fine art nessa aula, eu falei, a Rê tá mandando super bem e a gente nem sabia, tá, gente? Eu mandei isso, depois eu até mando o print do WhatsApp. Tipo, verdade. 20 minutos antes da nossa aula, eu tinha preparado. Aí, quando eu fui ver, eu falei, nossa, mas tem tudo a ver para refalar, porque ela tá vivendo isso daí. Por isso que eu trouxe ela hoje e ela topou na hora, assim. Ela falou, nossa, vamos lá, vamos falar. E eu nem sabia se ela sabia que todo esse conceito estava impregnado aí, mas ela veio e deu uma aula de fine art do nada aí. Muito legal isso, Rê. Então, compartilha a tela aí pra gente, Rê, e mostra um pouquinho do seu processo criativo. Claro. Dúvidas, gente? Vocês têm dúvidas enquanto a Rê mostra aí a tela? Vocês têm dúvidas em relação ao conceito de fine art? Só uma coisa, soletra para mim essa palavra. Fine, sabe aquele fine que a gente come? Sim. F-I-N-E, fine. De bela. Organizar as coisas para arte. Arte com temudo. Belas artes. Obrigada. E por que você quer correr? Correr num horário que não tem gente. Não. Aí vou dar 2 viagens lá. Não, você vai ter 2 viagens, meu filho. O Alex estava conversando pra caramba lá com o pessoal. Tava vazando áudio feito doido. Cadê? Eu queria ver o Instagram dela. A gente já vai mostrar, Bia. Calma aí, tá. Que depois eu vou pedir algumas outras coisas para Rê. Já queria fuçar aqui já. Vocês estão na minha tela? Ó, estamos vendo, Sim. Rê. Sim. Então, esse aqui é o meu Instagram, @criativapix. Quem quiser, vai lá, me segue, dá um apoio. Comenta lá para eu ver também quem são vocês, que eu não estou vendo vocês. E aí vocês podem olhar aqui depois, tá? Mas eu tenho aqui, ó, as fotos da Anne, cenário Anne e FMI, não sei se vocês conhecem, se alguém conhece. Tem aqui cenário do Harry Potter, né? Isso tudo é real, tá, gente? E aí eu trabalho com casamentos e trabalho também, assim, com esse estilo de imagem mais conceitual. Aqui, ó, também. Feita em estúdio, ensaio de Natal que eu falei para vocês. Aí tem um pouco de fotografia um pouco mais clean. Ensaios com animais, eu amo bicho. Então, ensaio com cobra, com jiboia. Tem esse ensaio na caixa, que a gente faz também, que é bem legal. É uma caixa de verdade, onde a pessoa entra, né? Dentro da caixa a gente vai fazendo essas poses. Algumas um pouco mais conceitual. Fotografia gestante, tal, PB. Então, dá para vocês verem que eu trabalho com tudo, ó. Com tudo.
Vocês vai descer. Esse cenário aqui de Alice no País das Maravilhas foi meu primeiro ensaio, segundo ensaio temático que saiu em muitas mídias, jornais, revistas, porque se vocês procurarem até fotógrafa faz cenário de Alice no País das Maravilhas, vocês vão ver que bacana. Por quê? Eu fiz esse cenário com R$100. E as pessoas ficaram assim, oi, como assim com R$100? É que eu saí catando tudo que eu via, assim, de mais barato. Inclusive, perto do estúdio tem uma praça, eu saí catando todas as folhas e galhos da praça. As pessoas acharam que eu era louca, mas eu só queria montar um cenário. Isso, gente, também tem conceito de fine art, hein? Desde lá, tem conceito de fine art aí. É o aproveitamento de materiais. Tudo isso daí é fine art também, tá? Então eu tô bem fine art, não sabia. Aqui no Harry Potter, teve fotógrafos assim que questionaram, nossa, você deve ter gastado R$10.000 para fazer. E aí saiu outra matéria também, em nome do estúdio, falando que o que eu gastei com o cenário foi insignificante perto do tamanho do cenário e tal, foi uma média de R$300 que eu gastei. Foi mais assim, com a lona também, né, Rê? Que a lona que é mais cara em si, né? A lona que é mais cara, o resto não. E aí tá tudo aqui, vocês podem olhar depois direitinho. Aí aqui eu separei um perfil, porque tem vários, tá, gente? Aí são muitos russos, principalmente os russos, que tem esse estilo de fotografia. Mas aí eu separei aqui para vocês darem uma olhadinha depois no perfil da Amina. Olha que linda essas fotos. Apaixonante. É uma coisa muito sonho. Ó, expressões. É usado muito flores. Olha que legal. Eu fiz umas fotos assim, nesse estilo flores e tal, mas eu ainda não editei. Quando editar, eu vou postar para vocês. Mas esse é um perfil bem legal de fine art para vocês darem uma olhadinha depois, tá? Vocês percebem, gente, que tem características de pintura, de aquarela, de alguns traçados mais de linhas de pintura mesmo, tá? Sim, é importante falar também que a fotografia fine art, ela já é executada de uma forma correta, tá? Então, assim, é usada muitas lentes claras que eu falo 1.8, 1.4, 1.2. Essa que vai dar essa profundidade aqui, ó, de desfoque e a claridade da foto. Então, a fotografia fine art, ela precisa ser executada com lentes claras. De preferência, nesse estilo aqui, da Mina, em lugares mais neutros. O fundo, ele não pode chamar mais atenção do que a própria pessoa. Então, o fundo é só um complemento, né? Ele não pode chamar mais atenção do que a modelo em si. Por isso que vocês veem que os fundos são todos neutros, ó. É verde, em tons verdes, tom pastel, mas eles não chamam mais atenção do que a modelo em si. E aí eu acho bem legal esse perfil, para depois vocês darem uma olhadinha. E aí o meu conceito de fotografia, assim, das referências, eu separei algumas assim também, só para vocês darem uma olhadinha, tá? Tem alguns perfis aqui, ó. Tem essa Alice, ó, umas coisas bem conceituais, diferentes. Então, o que eu faço? Eu pego essas fotos e vou olhando, assim, olha, a pose, vou olhando, uma caída, uma com xícara, olha que legal. Que aí saiu a minha ideia da xícara, né? Ó. Fotos assim, tipo, meio ilusionistas. Eu vou procurando, eu sempre pesquiso em inglês. Sempre pesquiso em inglês porque me dá mais... Olha que linda essa foto. Tem mais material, né, Rê? Tem muito mais conteúdo. Não sei falar inglês, então para isso que tem um tradutor, eu vou lá e coloco xícara de porcelana. Coloco em inglês, vou lá para o Pinterest, vou para o Google e já deixo nos meus favoritos todos os meus bancos de imagens. Inclusive, Arnoldo, depois você passa alguns para mim, que talvez eu não conheça, gratuitos, assim. Olha que legal. E eu uso esse tipo de foto para complementar. E agora eu vou mostrar para vocês aqui no meu Photoshop. Só uma coisa, Rê, que é legal também pro pessoal, a Rê mostrou o Pinterest aí,
E, Rê, não sei se você tá colocando, mas é muito bacana você fazer o perfil aí da Criativa no Pinterest. Então, pensei nisso, menino. Pensei nisso. Já Eu não... faz aí pra ontem, porque isso daí vai bombar, hein? eu vou E fazer isso. Sim. o detalhe pro Pinterest, gente, é que ele distribui 100% orgânico. No Brasil, ele não tem anúncios, então a gente consegue aí, se tiver relevância o post, ele é distribuído 24 horas por dia. Então a gente não tem aquele BO com Facebook, Instagram, que eles bloqueiam ali para 6% da nossa audiência. Então o Pinterest é uma ferramenta top aí que a gente vem testando e tendo resultados bacanas. Ai, que legal. Eu vou fazer mesmo o perfil, porque acho que vai ser legal para mim também. Vai ser. Ó, como o Arnoldo me pegou de surpresa, sabe? Relaxa. Os meus PSDs estão meio bagunçados, né? Porque, como eu disse para vocês, eu fui fazendo. Mas assim, ó, essa é a foto que eu fiz aqui em casa. Dá para ver bem? Dá. Assim. Então, pode ver que não tem nada demais, né? Eu tô aqui na minha casa, uma parede, empurrei a mesa, coloquei aqui como se fosse um ventilador. Não é ventilador, eu esqueci o nome, mas é como se fosse um ventilador. Só para mexer um pouco no cabelo. E aí, eu coloquei uma luz aqui. Como eu disse, a foto tem que ser pensada, né? Eu imaginei que eu pegaria alguma coisa. Isso eu imaginei, eu não saberia o quê. Mas eu imaginei que é como se fosse eu estivesse tocando alguma coisa. E aí, se eu estou tocando alguma coisa, eu gostaria que esse objeto fosse iluminado. Então, a minha mão tinha que ter luz. Por isso, eu joguei uma luz aqui. Né? Não sei se... acho que não vai dar para ver. Deixa eu abrir mais a imagem. Não pegou a luz. Mas, assim, tem uma luz aqui. Né? Dá para vocês verem aqui pela parede. E aí, eu joguei a foto aqui no Photoshop. Achei esse cogumelo, que eu achei maravilhoso. E aí, eu fui criando elementos, né? Primeiro, eu coloquei o fundo... Depois eu me coloquei, aí eu coloquei uma luzinha aqui, aí eu fui colocando sempre pontos de luz, é bem importante. Fiz uma sombra aqui embaixo da minha saia, né? Aí fui colocando para começar alguns... a dar aderência à foto ao fundo também, né? Porque senão fica muito duro. Isso. Aí eu fui colocando, ó, uma borboletinha. São elementos que eu fui... Aí tem uns até de teste aqui, ó. Eu coloquei uma borboletinha, não gostei. Fui colocando outra. Sempre eu vou perguntando pro meu marido, o que você acha? Tá bom, não tá? É bom você pedir opinião, né? Porque às vezes você fica muito tempo numa foto, às vezes você não sabe como que ela tá. E aí depois eu fiz aqui como se estivesse saindo essas bolinhas do meu próprio vestido, sabe? Que legal. Tem as flores, aí eu fui colocando e tal. E olha que legal que ficou. De uma foto bem simples. E aí, depois dessa finalização aqui, eu venho para o Lightroom para colocar os elementos de cores, né? Porque eu gosto de trabalhar cores no Lightroom. E aí, a finalizada fica assim. Aqui. Tá vendo? Que aí eu já joguei, no caso, eu já joguei uma... Deixa eu colocar o arquivo aqui, o original, peraí. Trabalhei um pouco mais de cor no Lightroom. Eles sabem mexer no Lightroom? Vocês têm aula ou não? Não, fotografia, eles tiveram aula com o professor Carel, mas eu acho que o Carel não deu Lightroom para vocês, né? Nunca ouvi falar. Olha lá. O Lightroom é perfeito. Olha a foto, dá para ver bem, né? Dá sim. Então, de uma foto que vocês viram ali na parede em casa, elementos. Agora eu vou mostrar outra. Vamos lá. Vou fechar essa daqui para não ficar tão pesado. Ô, Rê, o fundo, você achou, tipo, numa resolução boa? Como que foi aí? Achei, no caso eu achei. Agora tem outros que eu não achei. Então tem foto aqui que eu não poderia trabalhar ela em impressão fine art. Impressão fine art impressa. Agora tem outras que já. O meu intuito dessas fotos era só redes sociais. Perfeito. Então, depois eu vi que até dá para imprimir, tá? Mas infelizmente, assim, tem coisas que eu não consegui.
Agora, para cliente, aí eu vou ter que comprar imagens, aí não vai ter jeito. Tá um pouquinho travado, mas é porque tem muito PSD aberto. Vamos lá. Essa foto aqui... Tô até desativando para vocês verem, ó. Feito aqui em casa, tá? Coloquei o ventilador. Tá com esses O Everton quadradinhos. correu É, para balançar a saia? Não, você que balançou. fui eu. Por isso que a minha mão tá aqui, ó. Eu peguei a Legal. barra da saia e joguei e parei ela como se fosse, tipo, a delicada, né? Não sou, mas tudo bem. Tem uma luzinha aqui, ó, para dar um contorno aqui. E tem essa luz para iluminar meu rosto. O bastão de LED ali, ela colocou na luminária, gente, ó. Eu pendurei ela aí porque eu precisava de algum lugar. E aí depois eu fiz o recorte, né? Ó. Esses elementos são todos elementos separados. O fundo, esse fundo ele não tá com uma boa qualidade, infelizmente. Mas, ó, foi tudo colocado. Tá vendo? Foi esse Rê, o fundo. recorte da sua foto você faz mais com máscara ou você utiliza outras ferramentas? Seleção e Mais seleção Pentool? mesmo. Mais seleção? Eu não uso muito máscara, eu preciso aprender a usar mais. Mas assim, coloquei um livro, me coloquei em cima do livro, que criei uma fumacinha, fiz aquele conceito de que as flores estavam, não bem as flores, mas estavam saindo da cor do meu vestido. Coloquei ali uma libélula, eu tinha colocado um beija-flor, aí meu marido falou, nada a ver. Aí eu tirei o beija-flor e coloquei E aí você vai colocando elementos, né? Vai colocando essas bolinhas que se chama buquê e vai que vai. E aí no final a foto foi uma das minhas preferidas. Foi linda mesmo. Essa daqui. Vocês viram a textura, gente? Ó, eu acho que nem foi proposital da Rê, porque ela achou o background ali em baixa qualidade, mas a textura ali ficou muito bacana, né? Sim, acabou que combinou. E aí eu coloquei também uma fumaça, meio para dar mesmo essa coisa um pouco de ruído, de envelhecido. E aqui na roupa eu uso uma técnica chamada Dory Burn. Não sei se vocês já ouviram falar. A técnica Dory Burn ela é usada muito pelos russos e é uma técnica muito legal de clarear e escurecer pontos. Então, o que acontece? Aqui no meu vestido dá para ver bem que, ó, aqui tá escuro, aqui tá claro, aqui tá escuro, aqui tá claro. Você vai seguindo realmente as sombras que dá, né? Pode ser até no cabelo, no braço, mas aqui no vestido é muito mais nítido. Tudo que você vê de sombra na sua foto, você escurece. E tudo que você vê de claro, você clareia. E você vai pincelando, com um pincel mesmo. Você vai clareando, escurecendo. E aí isso traz um pouco de uma sensação meio 3D para a foto. Ela traz muito mais volume para a fotografia. Tem tutoriais no YouTube, tá, gente? Com essa técnica muito bacana. Vocês conseguem encontrar. E aí, deixa eu mostrar mais uma. Essa aqui ainda, o PSD tá todo zoado, porque essa foi a primeira que eu fiz e eu tive muita dificuldade, mas eu amei o resultado. Fiquei muito feliz. Feliz, feliz, feliz. Vamos lá. A fotografia foi essa. Foi a primeira foto de toda. Meu marido falou, essa menina, ela não tá batendo bem da cabeça, porque ele não entende, assim, né? Ele tá entendendo o que eu queria. Eu falei, não, eu preciso fazer com que eu estivesse caindo, né? E aí eu fiz essa posição aqui, peguei a cadeira. Esse vento que eu coloquei aqui, esse ventilador, é para o cabelo dar uma voadinha. E aí eu fiz a foto e coloquei a luz de cima, né? A luz continuou pendurada aqui na luminária. E depois você faz o recorte, né? Eu achei esse fundo aqui. Me coloquei, fiz um rastro, ó. Fiz um rastro para fazer esse sumindo, coloquei umas luzes e fui colocando os elementos. Né? Você usou o desfoque gaussiano, Rê? Qual desfoque você usou Isso, ou não? eu uso desfoque gaussiano. Bacana, gente. Ó, a ferramenta a gente já viu do desfoque gaussiano. Isso. E aí eu fiz essa foto. O resultado ficou assim. Nossa, ficou perfeito. Ficou muito legal, né? Muito legal.
Ô, Rê, como que você dá movimento aí pro vestido, pro cabelo? Porque você faz algum tipo de manipulação neles, não? Então, na edição, eu duplico a imagem e aí eu coloco aquele desfoque de movimento. Então, eu direciono o movimento para baixo, para o lado, para o outro. Nesse caso, se eu estava caindo para baixo, então eu tenho que direcionar o movimento para baixo. Daí Olha ele vai que dica legal, gente. E vai ficar o rastro. Eu aprendi a fazer isso sozinha. Foi, tipo assim, eu falei, eu preciso fazer um rastro, porque se eu tô caindo, eu preciso ter um leve rastro. Tipo aqui assim, ó. Deixa eu pegar a foto em alta, que é melhor. Tô fazendo errado. Isso cria, gente, a questão também de velocidade, tá? Dá toda uma questão de profundidade na foto e de velocidade na foto. Isso é bem legal. Professor, tá me ouvindo? Sim. É o David aqui. Antes de mais nada, boa noite aí a todos. Boa noite, David. Eu queria saber se teria como dar uma passada, como que faz esse desfoque em movimento. Tipo assim, eu achei muito interessante. Inclusive, eu vejo em algumas peças que o professor posta, na página da Landive e tudo mais, alguns emojis flutuando e dando esse movimento. Eu já tentei fazer em algumas peças que eu desenvolvo para minha empresa, só que nunca fica perfeito, assim, pelo menos do jeito, né, que eu estou vendo agora na imagem e do jeito que o professor faz. Onde seria esse desfoque de movimento que você falou aí? Eu te mostro. Só um minutinho que eu te mostro. O David, tem o desfoque de movimento e tem o desfoque gaussiano, tá? São duas coisas diferentes. Então, a Rê pode mostrar dá para você mostrar os dois, né, Rê? O gaussiano, por exemplo, usou na carta, né? Isso mesmo. Então, os emojis que você vê, inclusive o David é muito bom design, viu, Rê? Manda bem. Manda muito bem. Isso? Ele trabalha na área de comunicação da... vocês. Que isso. Já é bom pra caramba. Trabalha na Sercom, né, David? Isso, até hoje lá, 3 anos. Na área de comunicação da Sercom, da parte de endomarketing, ele faz todas as peças lá de comunicação interna. Então é bem bacana. Manda bem. Que legal. Então manda bala, Rê. Vou só finalizar aqui, eu já mostro, tá? Vou ficar aqui de olho. No meu pé, eu deixei só um rastrinho, tá? Bem pouquinho aqui. Opa. Mas dá para perceber, né? Aqui na mão também, ó. São rastros mais sutis, tá? Porque eu tinha colocado um pouco maior, só que eu achei que ficou parecendo meio fantasma, assim, aí eu não gostei muito. Mas no livro dá para ver e tal. Então eu fui colocando os elementos aqui, colocando esses rastros. Só uma coisa legal também, olha, só volta ali, Rê, só mostra a foto. Nossa. Só um detalhe, tá? Para a questão de luz, de iluminação. Olha a luz que tá vindo na mão da Rê e olha a luz saindo de dentro do livro. É um detalhe que, tipo, a gente fica... Nossa, tem luz ali mesmo, né? Foi feito, não foi feito. Então, o fotógrafo, nesse sentido, ele precisa pensar em todos os itens de sombra, de luz, de textura, para dar realismo à fotografia também. Porque não adianta, se não tivesse luz saindo ali do livro, essa luz na mão, ela estaria muito longe da luz que tem incidência lá em cima, no topo da foto, né? Então você precisa criar conexão nessas coisas, senão fica tudo meio, né, fora do prumo. Né, de cada item. Por exemplo, essa carta aqui, ela tá mais desfocada do que essa daqui. Por quê? Porque essa daqui tá na frente. Tudo que vem na frente da lente, ela desfoca mais do que tá atrás. Então você tem que ter questão de profundidade. Essa profundidade de campo. Outra coisa, não sei se vocês repararam, mas tem uma poltrona e o livro. E por que tá assim? Porque a pessoa estava, no caso eu, sentada lendo um livro e de repente eu caí. Então a poltrona tá meio que embaixo mesmo de mim, aqui, ó, tá meio perto do bumbum, assim, nessa direção, e o livro saindo aqui da minha mão. É como se eu estivesse lendo, sentada lá em cima e de repente, bum! Então tudo tem que ter uma conexão de elementos. E isso é muito legal, porque a gente parando para analisar, a gente pode ficar horas aqui, né? Mas se você pode ver até na fotografia em si que a Rê fez, é tipo um slow motion, né? É tipo bem câmera lenta, porque você não vê uma expressão tão surreal de movimento imediato. Você vê uma coisa acontecendo muito em slow motion, isso é muito legal. Mas mesmo assim tem movimento, né? Exatamente. Aqui o café, ó, saindo, no caso o chá, né?
derramando aqui da xícara. Então, tudo tem a cordinha aqui do relógio, como se ela estivesse realmente, né, deslizando. Então, tudo tem que ter uma conexão dos elementos, isso é bem importante. E aí, deixa eu ver aqui se eu acho para você, até o movimento em si. Peraí. Aqui. Ficou só meu rastro, né? Aqui, ó. Ficou. Só o rastro. Então, normalmente eu duplico a camada, né? Então, eu vou lá e duplico a camada. E aí, eu venho aqui em filtro, desfoque de movimento. E aí, você pega a direção que você quer dar o desfoque. Olha como eu tô me mexendo. Deixa eu ver se dá um zoom. Ó, eu tô caindo pra lá? Não. Tô caindo pra cá? Não. Eu tô caindo pra baixo. Então, você coloca a direção que você quer. Aí você coloca um OK, passa para a camada de baixo, né? E aí você já criou o rastro. Aí, no caso, eu dou uma diminuída aqui na opacidade, ó. E aí, aqui eu fiz de qualquer jeito, tá? Mas só para você mostrar. Só para te mostrar. Mas aí você pode pegar a borracha. Genial. Uma borracha bem levezinha e vai passando assim, ó. Só para não ficar muito artificial, vai pegando a borracha. Ou então aqui na opacidade, só para ficar um rastro menos, né? É isso. Fácil. Sempre lembre de trabalhar a dureza ali, hein? Não esqueçam da dureza, porque senão não vai te dar esse blurzinho aí que tem feito. Isso. E também não esqueçam, muito especial a Rê ter mostrado, a questão dos brushes em si, né? Olha lá, ela já abriu ali a questão dos brushes dela, que também com certeza ela deve ter trabalhado com alguns aí especiais que ela deve gostar. E a questão de angulação. Então, vocês viram que a parte de angulação lá que ela colocou no desfoque de movimento foi crucial para dar essa sensação aí. Exatamente, porque se eu jogo para lá ou para cá, não dá. Você tem que seguir o seu ângulo aqui do movimento. E da distância também, se você quiser mexer um pouquinho aqui na distância. Mas é bem fácil. Viu, David? Show de bola, professor. Vi sim, vou estar utilizando essas técnicas aí no meu dia a dia também. Legal. Agora só falta o gaussiano, Rê. Você mostra o gaussiano com a carta? Gaussiano é um dos que eu mais gosto de mexer. Deixa eu pegar aqui um elemento. Bom, vocês viram as cartas aqui? Gente, que vergonha, né? Que tá tudo bagunçado aqui, os meus... Ignora, Rê. Eu encho o saco deles da organização das camadas, mas a gente, quando vai executar, é outros que... O povo sabe que eu sou chato com a organização. Pois é. Os meus até tá mais uma bagunça organizada aqui. Vamos lá, eu peguei uma carta, tá? Ela não tá... É que eu não tenho a carta aqui, senão eu fazia do zero, porque se até eu procurar, porque tem uma bagunça aqui nos meus objetos. Mas o que acontece? Essa carta era uma carta comum, era uma carta mesmo, retinha e tal. O que eu fiz com ela? Eu vim aqui em dissolver. Não sei se vocês... Olha só como que tá isso aqui, mas tá bom. A carta tá aqui. Eu vim aqui e fiz isso, ó. Ela tava reta. Eu vim aqui e dei uma entortada nela. Para dar mais movimento. Certo? Lembra dessa ferramenta, gente, que a gente engordava, que a gente emagrecia? A ferramenta dissolver. A Rê deve usar isso daí também para tirar a papinha, para arrumar braço. Tira minha barriga, tira meu braço, tira tudo. Diminuiu o meu nariz. Diminua o nariz do Arnoldo quando eu faço foto dele. Aí, depois de fazer isso no dissolver, eu venho em desfoque e desfoque gaussiano. E aí sim, ó, eu desfoco ela. É que ela já tá muito desfocada, né? Mas normalmente eu uso mais ou menos assim, na metade. Aí eu desfoco. E aí, eu desfoco essa... Sim, professor, de olho aqui. Muito show, show de bola. Beleza. A galera tá entendendo? Tá conseguindo acompanhar, gente? Sim. Sim.
top. Quieto, né? Eles não são assim não, viu? Estamos atentos a cada detalhe. Ô, David, deixa eu só te falar uma coisa, ó. Aqui nessa carta, eu desfoquei bastante, porque ela tá perto da minha lente, né? Então, eu quero que ela fique muito desfocada. Só que quando eu for fazer com essa carta aqui, eu já não vou desfocar tanto. Sim, depende bastante do plano, né? Entendi. Exatamente. Então, você vai desfocar menos, você vai desfocar mais, você vai desfocar mais ou menos, você vai desfocar muito. Então, isso depende muito, ó, desfoquei muito, depende muito do seu ângulo. Aí você vai verificando essa parte. Ah, sim, legal, entendi. Tudo para dar profundidade na peça. Sempre vai pensar essa questão que o David falou, dos planos, né? Então, o que está em primeiro plano, o que é background, o que está em segundo plano. Você tem que pensar, estruturar isso na cabeça para você organizar as peças, igual a Rê colocou na fotografia dela. Então, ela foi estruturando na cabecinha e foi falando, poxa, isso é primeiro plano, isso é segundo plano, isso é background, né? Então, nesse processo criativo tem que ter isso muito bem definido na cabeça, né, Rê? Exatamente, tem que ter bem definido para você poder depois colocar os elementos. Essa daqui foi uma outra, ó, que eu fiz. Deixa eu ver. Eu só estava sentada no chão com uma xícara e não sabia a menor ideia do que fazer com essa foto, eu confesso. Eu não sabia o que fazer. E aí eu fiquei, foi a foto que eu mais fiquei, assim, sabe? Eu fiquei muito tempo, eu não sabia o que fazer, aí eu encontrei esse fundo aqui, aí depois eu fiquei meio, ai meu Deus, será que vai? Eu comecei a colocar uma folhinha, eu falei, coloquei outra folhinha, e outra folhinha. Aí eu achei esse relógio maravilhoso, que eu fiquei apaixonada. Aí eu achei uma xícara e falei, pronto, vou me colocar dentro da xícara. E, né, para quem me conhece sabe que eu sou muito pequena, quase não precisei de me diminuir aqui. E aí eu me coloquei aqui dentro. Tinha até colocado outros elementos aqui, porque eu não ia usar esse relógio, eu ia usar esse bule, depois eu não gostei. Aí usar essa borboleta também não gostei. Aí eu achei essa e gostei muito. Aí fui lá e coloquei o nome do bichinho lá, que eu esqueci o nome, da Alice, que fez essa foto, que também foi uma das que eu mais gostei. Assim, eu fiquei bem apaixonada, assim, por essa foto. Gostei muito. Ficou bem legal, Rê. E aí são elementos, essa folhinha não tinha, essa daqui também não tem. E aí eu comecei a mesclar, eu uso bastante overlay. Gosto muito de usar os overlays aqui, ó. Essa parte de escurecer, multiplicação, divisão, uso bastante. Porque igual esse bichinho aqui, ele era só, ó, tá vendo? Ele é só uma figura no preto. Quando você usa o clarear, ou divisão, desculpa, ele já fica só o que interessa. Então, eu uso bastante esse tipo de overlay nas minhas fotos. Inclusive, eu comecei a fazer umas fotos diferentes também. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Eu comecei fazendo isso aqui, ó. Esse tipo de foto. Aqui na minha casa também. Foram até as primeiras que eu fiz. Essa daqui eu fiz voltada para aquela série Ponto Cego, que eu amo. Não sei se alguém já viu. Sim, a gente assiste. Top. Pelo menos eu assisti bastante. E aí eu comecei a fazer, ó. Era só um livro essa foto aqui. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver tudo antes e depois dessas fotos, tá? Então aqui, ó, eu coloquei uma iluminação no violão, eu coloquei os pontos e eu coloquei um mapa, porque não tinha. Aqui, voltado para redes sociais, eu só estava segurando meu celular, não tinha nada demais. E aí eu fiz aqui, coloquei uns elementos. Percebam sempre a angulação da iluminação, gente. Aonde incide a luz, né? Da onde que vem a luz e para onde que está indo. Aqui, porque eu amo livros, aí eu estava só numa parede também, eu coloquei. E essa daqui, onde eu fiz, como se eu estivesse sentada no sofá, né, mesmo, e viesse esse vulcão aqui. E olha onde vem as partículas, a iluminação. E essas daqui eu fiz também com fundo de TV. Isso daqui é uma imagem de TV. Eu só sentei na frente e fiz a foto. Essa daqui também é imagem de televisão. Então, isso daqui, no fundo, é uma TV. Você vai lá, coloca a imagem que você quer e faz a foto.
Muito legal, né, gente? O bacana é que a TV em si, ela tem uma incidência de luz fantástica, né, Rê? É muito Tem. top para tirar foto. Sim, você é inacreditável, né? Como que dá para fazer muitas coisas com a televisão. É só você encontrar imagens, né, que você gosta mesmo, que você acha, nossa, essa foto, essa imagem aqui pode dar um belo fundo fotográfico. E aí você vai que vai. Dá para fazer E até muita para coisa. gravar vídeos, tá, gente? Algo mais aí. Até para você gravar vídeos, você pode utilizar a TV aí para te dar iluminação no ambiente aí, né? Uma iluminação. Aí você pega uma imagem que tem tonalidades aí que você queira apresentar no vídeo, coloca ela de frente e taca ali pau. Para vídeo Sim. também funciona. Ó, eu até fiz Os aqui um gatos. videozinho, por exemplo, desse daqui, ó. Que eu tô fazendo muita gravação de tela para depois eu colocar no Instagram. Ó, O detalhe lá na câmera, muito legal. para vocês verem, tipo, olha o meu olho. E do Rapaz, que macumba é essa aí, moça? que acontece? Não, como muitas vezes eu me fotografo, às vezes eu não vejo a direção direita, né? Que tá exatamente do meu jeito, como eu estou posicionada. Olhar para o lado é uma coisa muito legal, mas não tão para o lado. Então, sempre quando eu estou fotografando uma pessoa e quero que ela olhe para o lado, eu falo, olha para o meu cotovelo, mais ou menos, ou olha para minha mão. Como eu estava me fotografando, eu não sabia para onde eu estava, que a direção não estava certa. E esse branco do olho aqui não é legal, porque fica meio medonho. Como eu tinha feito uma foto olhando para a câmera, então eu tirei o meu olho da outra imagem e coloquei nessa. E o meu cabelo, que não ficou legal com uma xuxinha só, eu coloquei pro outro lado também. E aí, essa daqui, ó, também vou aproveitar que tá aqui. Ó. Tá até o da Atena do lado, gente, no negócio de fundo. Mas vocês viram todo o processo, ó? Só que vocês viram que a foto já foi tirada com essa luz azul de fundo, né? É o que o Arnoldo falou. As fotos, elas têm que ter essa iluminação pontual, que a gente chama. Você já tem que saber o que você quer na luz. Por exemplo, essa foto aqui também, ó. Tinha uma luz atrás de mim. Aí eu fui fazendo o meu rosto, meio robótico, e colocando elementos. E depois eu jogo ela no Lightroom e trabalho as cores. Muito top. Certo? Muito legal. Então, acho que é isso. Show de bola. Muito legal, gente. Ó, a gente foi falar de Fine Art e ainda ganhou uma aula de manipulação, hein? Gratuita. Gratuita, olha só. Não é Vamos, na porque faixa, nós somos gente. os melhores alunos, né? Gente, vocês viram? eu nunca mostrei esse processo para ninguém. Tem muitos fotógrafos, muita gente que quer, né, esse processo, como que eu faço. Eu nunca mostrei de verdade, eu nunca mostrei para ninguém. Essa é a primeira vez que eu estou mostrando. Inclusive, eu tenho propostas de montar cursos online pela Hotmart, e aí a gente está vendo tudo isso. Se Deus quiser, em breve sai meu curso pela Hotmart. Fiquei super feliz com o convite, foi até essa semana. Mas aí, esse conceito todo, eu não sei se alguém gravou, se está gravando, como que tá, eu só iria pedir isso mesmo, para vocês não compartilharem, por favor, com outras pessoas e tal, para ficar isso para conhecimento e como forma de presente para vocês mesmo. Você viu que é top, gente? Obrigada. É um prazer. Gente, aproveitem aí mais uns minutinhos e tirem as dúvidas com a Rê. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, é a hora aí, pergunta para ela e manda bala. Aproveita que esse tipo de profissional, assim, pra gente conseguir no mercado para conversar com a gente, é raro, hein? Tô me achando. Então, Renata,
eu observei que tem algumas fotos que a textura mesmo, assim, da pele, do cabelo, fica uma coisa assim, bem boneca, né? E dá um efeito bem bonito pra foto. Eu só queria comentar isso porque realmente eu queria uma pele de boneca, assim, nas minhas fotos, sabe? Ai, nossa, gente, tá vendo como eu engano? Olha as fotos, olha pra mim, gente, olha pra minha cara, pelo menos. Foto engana muito. Mas assim, se vocês não sabem mexer no Lightroom, eu indico vocês fuçarem, porque é maravilhoso. Eu faço edição de pele pelo Photoshop e pelo Lightroom. Eu não gosto muito da sensação de pele de boneca em alguns aspectos, porque esse termo ele é usado muito para aquela pele que fica realmente feia, que a gente fala que é boneco de cera, né? No meu caso, eu comecei a trabalhar uma pele mais trabalhadinha, assim, por causa do fine art, porque o fine art, ele traz isso. Então, o fine art, ele é aquela pele que, meu Deus, existe. Então, eu comecei a trabalhar um pouco mais isso. É um pouco novo para mim, mas eu tenho gostado. Eu tenho gostado, apesar de que meus amigos me chamam de fake. Mas tudo bem. É só um detalhe. Ô, Ana, isso é legal porque tem a ferramenta dentro do Photoshop que a gente chama de pele de boneca mesmo, né? Então a gente consegue fazer isso no Photoshop bem feitinho. Mas quando você for ver todas as fotos da Reno dentro do Instagram, você vai ver que depende do estilo fotográfico. Então, olha Sim. só o que ela comentou. Comecei a fazer isso por conta da Fine Art. Mas se você for ver em outros estilos fotográficos, ela não faz tanto. Então, depende do conceito que ela esteja elaborando para aquela fotografia. Sim, Não sei eu se entendi. é isso, né, Rê? É isso mesmo. Se você for ver no meu Instagram dos meus clientes comuns, das pessoas que eu fotografo, o Arnoldo, por exemplo, eu não vou deixar com a pele de boneca, porque não é legal. Então, é um estilo de fotografia. Se eu vou fotografar uma coisa mais fine art, surreal, uma coisa mais assim, aí é aceitável, não tem problema, até fica bonito. Agora, não dá para eu fotografar, sei lá, um aniversário infantil, um casamento e deixar todo mundo embonecado. Aí já é outra proposta. Isso aí. Alguém mais? Bom, eu não quero fazer perguntas, só quero agradecer, porque cada instrução, cada palavra que foi dita só aguça a nossa vontade de aprender mais. Mesmo que lá na aula de fotografia não aprendi essas palavras, esses programas, isso aguçou a minha curiosidade. Tanto é que eu estou com 3, 4 páginas abertas aqui de cada coisa que você falou. E Nossa, eu adoro ler, então é mais assunto para eu estar lendo. Então é só agradecer mesmo todo esse conteúdo que você passou para nós. Nossa, tô feliz, de verdade mesmo. O que vocês precisarem, gente, eu sou uma pessoa assim muito disposta, né? As pessoas até brincam assim lá no Instagram, quando alguém me pergunta uma coisa, nossa, você me respondeu, aí mas por que eu não responderia, né? Eu sou muito acessível assim às pessoas, então às vezes Porque é uma celebridade. Imagina, para com isso. Quando vocês Ela precisarem só até de fotografa os globais, gente. Quando vocês precisarem de uma ajuda, uma ferramenta, né? Como que faz isso? Eu sempre estou aqui, estou disposta a ajudar. Vocês podem mandar mensagem no meu Instagram, que eu sempre vou responder. Sempre estou aqui para ajudar. Então você vai ter mais tempo não para você, porque você abriu essa brecha, acabou o seu sossego. Eu sou assim mesmo. Eu acabei de dar um curso VIP para uma aluna e eu sempre falo para os meus alunos assim: o vínculo, ele não acaba só porque eu dei um curso, a pessoa pagou o curso e, tipo assim, o curso é das 6 às 7, acabou e acabou. Não, eu quero que as pessoas sejam boas em fotografia, eu quero que as pessoas sejam melhores do que eu. Eu falo, se eu tenho conhecimento, então eu quero te ensinar para você ser melhor que eu e eu poder aprender com você. Então, eu acho que a gente está aqui nesse mundo para isso mesmo, né, gente? Diante de tudo isso que a gente está passando, eu sempre falo, se a gente não está aqui para se ajudar, a gente está aqui para quê? Qual o sentido de estar aqui? Então, eu tenho isso para minha vida, não é da boca para fora, quem me conhece sabe que eu sou assim. E é isso que vocês precisarem. O que eu puder responder, às vezes posso demorar um pouco, mas eu sempre respondo, eu estou aqui. Eu só vou pedir assim, quando você voltar ao seu cenário,
presencial, abrir a oportunidade de eu estar vendo ele, porque eu adoro cenário, adoro tocar. Eu sou mineira, tem que ver com a mão. Então, se você tiver lá essa chance, eu estarei lá dando uma conhecida no local. Sim, tem bastante gente que vai lá no estúdio para poder visitar, para poder ver. A gente abre as portas, né, Arnoldo? A gente abre para alunos, para grupo de alunos. Tem alunos do Senac que falam, ai, professor, pode ir lá levar o grupo de alunos para ver e tal. Não tem o menor problema com isso, as portas estão abertas, pode ir, pode conhecer. Eu acho muito legal isso, né? Que é realmente surreal, viu? Não é para falar, não, mas assim, olha as fotos, quando você olha depois no YouTube, você vai entender do que eu tô falando. São cenários, assim, pequenos, você fala como que foi feita a foto aqui, né? E vocês pegam, gente, um exemplo básico. A gente tem um laboratório de fotografia, no caso a Rê conheceu o laboratório de fotografia lá de Osasco. O do Campo Limpo ela não conheceu. E essa galera aqui que tá comigo, Rê, é do Campo Limpo. Tá. Aí você não teve a oportunidade de ir no laboratório lá, né? Mas a gente deu um curso lá, a Rê deu fotografia com celular lá na Anhanguera. Eu tive a honra de falar um pouquinho sobre marketing digital lá com ela. Mas ela não conheceu em si. O laboratório de fotografia do pessoal de Campo Limpo, Rê, dá 3 do laboratório de Osasco. Uau. Em equipamento e de tamanho, né? Então o pessoal teve experiência no sentido de ver o laboratório. Eu não sei como que foi a parte de fotografia, infelizmente, né? Porque a gente não consegue aí acessar tudo. E já deu para perceber que eles não ficaram tão felizes assim, né? Mas foi fraco. Não, mas nós tivemos oportunidade de usar o laboratório, fotografar, fotografar essa o campo. Questão que eu ia falar, Rosinha. Não é por nada não, tanto é que eu ganhei o concurso, né, de fotografia que foi aberto, eu e o Juno. Cadê o Juno? Não está aí? Nós ganhamos, né? E o que eu ia falar é que a questão do laboratório ser gigante, eles têm essa noção, mas o laboratório da Rê é um pouco menor e ela consegue fazer um cenário fantástico, assim, num lugar bem menor do que vocês têm de conhecimento. Porque vocês podem pensar, o estúdio fotográfico é desse tamanho do da Anhanguera, Campo Limpo? Não, é bem menor e ela consegue fazer 3 cenários no mesmo lugar. Que, tipo, quando a gente entra, a gente falou, mas o que você fez aqui? Tem o cenário do Harry Potter, tem o da caixa e ainda tem mais o fundo infinito que ela consegue fotografar mais gente que vai fazer coisa. Páscoa, tá? Tinha Harry Potter, N, Páscoa e caixa em um lugar só. Olha isso. E aí teve uma moça que fez um vestido da N e Fernie para mim, e aí ela chegou lá para levar o vestido e ela olhou e falou assim, você tá de brincadeira comigo? Aí eu falei, o que foi? Ela falou, você tá zoando com a minha cara. Eu falei, eu não acredito. Ela falou, eu não acredito que você fez aquelas fotos de N aqui, nesse espaço, porque as fotos da N, parece que você tá num parque, que tem um caminho, que tem tudo. E gente, é um espaço que eu acho que tá para vocês terem ideia, nem 3 metros. E nem 1,50 m de... É muito pequeno. Só que é a forma onde eu coloco os elementos e a forma onde eu coloco a posição das luzes que traz todo esse conceito para a fotografia pronta. O cenário da N, por exemplo, eu estudei muito a série. Eu assisti a série 3 vezes consecutivas e eu decorei muitas cenas. Então, eu dava print nas cenas, porque não tem muito material na internet sobre a série. Eu dava print, por exemplo, no caderno que ela tá segurando. Aí eu dava print com aquela resolução horrível e eu mesma fazia os elementos. Peguei cartolina, peguei florzinha, e aí eu comecei a imitar a letra que tava lá. O chapéu da N, que eu peguei, fui na 25 de março, levei uma foto e falei, moça, que flores são essas? Ela, essa flor é isso. Falei, eu quero essas flores. E um pouquinho, né? Um raminho de cada, porque eu vejo que tem muitas fotógrafos fazendo N, mas o chapéu é com margarida, é com não sei o que, não é o chapéu da N. Então, assim, você tem que trazer verdade para o seu cenário, você tem que trazer coisas reais, porque quando o cliente olha, ele vai falar, ele vai ficar impactado. A gente teve no cenário
no Harry Potter, a gente teve pessoas do Rio de Janeiro, de pessoas mais de longe, pessoas de vários estados esse ano, que a gente teve, e teve uma senhora em especial que ela ganhou de presente esse ensaio, ela não sabia o que era. Ela chegou lá sabendo que ela ia fazer foto, mas ela não sabia do que era, ela ganhou da patroa dela. Quando essa mulher entrou no cenário, ela sentou e começou a passar mal. Ela começou a passar mal. Ela olhou assim e começou, aí eu falei, meu Deus, a mulher vai infartar aqui. Aí ela pegou e depois que ela acalmou e tal, ela falou assim, o meu sonho é ir pra Disney. Eu tenho 50 anos, o meu sonho é ir pra Disney. Mas é um sonho que eu sei que eu não, infelizmente, que eu não vou ter, porque eu não tenho condições. Então, isso aqui pra mim é a minha Disney. Ela falou, eu nunca na minha vida pensei em ver isso. E aí, isso daí é o que nos move, é o que mexe com a gente, é o que faz valer a pena eu correr atrás de elementos reais. A vassoura, teve muita gente que foi no estúdio e falou assim, Renata, eu já fui para Orlando, a vassoura de vocês é mais do que perfeita, a de vocês está parecendo mais com a do filme do que a do parque. O chapéu de vocês, a mesa de vocês. Eu recebi mensagem de pessoas que moram em Orlando falando que o cenário está muito mais realístico do que o que eles têm lá. Porque lá eles trabalham chroma key, então a pessoa tira lá a foto no verde, né? E eles colocam no elemento. E lá no estúdio, não. A pessoa entra na sala de poções, ela pode pegar cada poção com a sua etiqueta, com o seu nome e com todos os elementos. Então, isso toca muito, isso é muito marcante para as pessoas. Então, é esse o nosso intuito mesmo. Não é só a fotografia em si, mas é marcar as pessoas de alguma forma, realizar sonhos. O último, muito legal, que a Rê pegou a coruja, né, Rê? A coruja mesmo, o animal coruja, e colocou na cena também com o pessoal. Sim, o pessoal tira muito com a coruja, a gente trabalha direitinho com a questão do animal, então tem a pausa de descanso, o número de pessoas quando tem um animal de verdade é menor, porque o intervalo é maior, e não é um ensaio inteiro feito com a coruja, então são algumas partes feitas com a coruja para não cansar o animal, então tem toda essa questão, o animal tem o documento, tudo regularizado, não é nada que tem gente que fala isso contra, né, colocar o animal. Mas o que a gente quer é experiência. Quem tem a oportunidade de pegar numa coruja, de pegar numa jiboia, de viver essa experiência. Então, a gente fornece experiência para as pessoas, né? E isso não deixando de lado a questão do animal, né? Aí, o March 4.0, né? A experiência do consumidor. É isso daí, traduzido no estúdio da Rê aí. Mais alguma dúvida, gente? Então, só queria deixar aqui o agradecimento mesmo por essa super aula aí que a Rê passou pra gente e parabenizar aí pelo excelente trabalho, tá? Tô acompanhando aqui o Insta, show de bola. Vai servir aí de inspiração, creio que não só para mim, mas também para muitos aí, beleza? Que legal, fico feliz, obrigada mesmo. Nada. Mais alguém, gente? Ou podemos fechar? Pô, quietinho, né, Haroldo? Pois é, e eles não costumam ser muito assim, não. Deve estar com vergonha. Não, professor, você para de denegrir nossa imagem. Nós somos comportados, tá? E concentrados. Concentrados. Exatamente. Você muito que falou que demais. não queria ninguém quebrando nada nessa aula. Eu falei muito. Falei, meninos, se comportem, pelo amor de Deus, não façam não façam coisas feias. Né? Ô, Vini, você tem alguma dúvida? O Vini gosta muito de fotografar, né, Vini? Não tenho dúvida não. Eu absorvi bem o conteúdo até. Legal, legal. Manda bem nas fotografias também. O Vinícius e o irmão dele, que também foi um dos meus alunos, eles fotografam demais. Me segue lá no Carol... Instagram, eu de vocês. Vou seguir sim. Show. Carol, tem dúvidas? Carol é sempre falante, mas... Aí, não, é porque eu tô aqui extasiada, já curti todas as fotos do Instagram dela. Eu tô aqui, assim, extasiada com o trabalho dela, realmente muito lindo. E você sabe que eu sou apaixonada por esse tipo de criatividade, disso, né?
Nossa, parece um mundo encantador. É lindo, parabéns. Eu tô aqui quietinha porque eu estou encantada. Gente, eu já vi aqui, ela curtiu mesmo, gente. Olha isso. Tá tudo aqui, ó. Ela curtiu mesmo. Legal. Muito show, parabéns. Eu tô aqui quietinha porque eu tô encantada mesmo com o trabalho. Obrigada. Obrigada Top. mesmo. Gente, só uma questão, não sei, Rê, tá com o curso aberto ainda? A gente está com curso de fotografia de celular aberto, e esse tipo de fotografia que acredito que para eles seria mais avançado, aí a gente está fazendo pela Hotmart, que em breve, se Deus quiser, vai sair. Aí vai seguindo a gente nas redes sociais, que eu vou colocando lá. Se preparem aí que vai ter curso na Hotmart, então, e se você quiser o curso para celular, depois é só chamar a Rê lá no Insta que ela responde tudo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse nosso convite especial aí, da nossa pequena fotógrafa, que é uma grande fotógrafa, que é pequena só de tamanho, mas no profissional ela é fantástica. Rê, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite aí aceito de uma hora para outra, nos 15 minutos. Espero aí que a galera tenha aproveitado aí o seu carisma, o seu conteúdo, e tenho certeza que todo mundo aí vai ficar encantado com o seu trabalho. Obrigada, ficou encantado, gente. Né? Gratidão, obrigada mesmo, espero ter ajudado, e como eu disse, estou aqui para ajudar no que for preciso. Obrigado, Rê, obrigado pelo carinho. Obrigado, viu, gente, pela participação de hoje. Show, professor. E já vou ficar Boa esperto noite a que eu acho todos. que isso vai fazer parte do próximo trabalho, né? É isso aí. Trabalho. Já tá até ligado. Próximo trabalho entrega para outra semana. Fine Art, com manipulação de imagem e tudo. Não vem não. Já vou treinar no Google essa semana para estar preparada. Show. Fechou, gente. Boa noite para vocês. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Valeu. Obrigado, viu? Boa noite, professor. Boa. Obrigado, Rezinha. Tchau, tchau, gente. Imagina, beijo, tchau. Beijo.